Rei Sábio da Floresta. Parte 1. Clementine voltou ao esconderijo de Khazit, o santuário secreto sobre o cemitério de Irrantel. Seus passos eram selvagens e fortes, suas sobrancelhas estavam franzidas e sua boca torcida. Suas belas feições estavam distorcidas em algo que só poderia ser descrito com a palavra feio. Dito isso, sua verdadeira natureza era provavelmente mais grotesca do que aquele rosto. Khazit murmurou para si mesmo enquanto guiava um zumbi recém-criado para a área de armazenamento de mortos-vivos. Oh, um novo zumbi? Isso é mais de 150 agora, o orbe da morte é bastante extraordinário. O número de mortos-vivos que poderiam ser controlados pela magia de terceiro nível criar mortos-vivos era limitado pelo poder do lançador da magia. Quanto mais mortos-vivos eram feitos, menos poderiam ser controlados. Ainda assim, os zumbis estavam entre os mortos-vivos de menor categoria. Alguém como Khazit, que era especializado em controlar mortos-vivos, podia manter seu controle sobre a quantidade inacreditável de mais de 100 deles de uma vez. A razão pela qual Khazit podia controlar mais do que esse número era devido ao poder do item que ele carregava, o Orbe da Morte. É tudo porque você tem brincado muito. Desculpa. Não havia o menor sinal de remorso no rosto de Clementine enquanto ela se desculpava. Ainda assim, é culpa deles por morrerem tão cedo, eles não poderiam aguentar mais um pouco? Quando você os golpeia assim, não é de se admirar que eles morram. Aventureiros não morreriam tão facilmente. Eles não eram aventureiros, apenas civis comuns. Clementine, você gosta de dizer coisas óbvias para perder tempo? Sim, me desculpe, não vai acontecer de novo, por favor me perdoe. Khazit estalou a língua. Como se eu pudesse acreditar nisso. Em qualquer caso, pare de ir atrás das pessoas. Tá bom. Sua resposta inconstante fez Khazit franzir as sobrancelhas. Ainda assim, não adiantava continuar, então ele decidiu não continuar a repreendê-la. Ele tentou expressar seu descontentamento com as rugas de sua carranca, mas como esperado, ela ignorou. Mas, estou tão entediada, falando nisso, onde ele está, afinal? Ele ainda não voltou? Ainda não. Eu senti falta dele, já que é difícil segurá-lo, que tal agarrar aquela vovó? Pare com isso. Aquela velha é uma lançadora de magia de terceiro nível e uma pessoa famosa nesta cidade, então não a despreze. Se você se mover descuidadamente contra ela, pode se encontrar muito fundo para se desenterrar. Mas... Khazit enfiou a mão em suas vestes e retirou uma pedra preciosa negra. Clementine, passei vários anos me preparando para transformar este lugar em uma cidade dos mortos. Não quero que suas palhaçadas inúteis atrapalhem meus planos. Se você continuar causando problemas, eu vou te matar. É chamado de espiral da morte, certo? De fato, é o rito que nosso líder está conduzindo. Em lugares onde os mortos-vivos se reuniam, mortos-vivos mais poderosos nasceram. Quando esses mortos-vivos mais poderosos se reunissem, mortos-vivos ainda mais poderosos apareceriam. O rito mágico que fazia uso dessa propriedade era como uma espiral, gerando constantemente seres mortos-vivos cada vez mais poderosos. Era potente o suficiente para destruir uma cidade inteira, por isso era conhecido como a Espiral da Morte. Este ritual perverso foi conduzido no passado, e transformou uma metrópole em uma cidade dos mortos onde os mortos-vivos vagavam livres. O objetivo de Khazit era transformar Irrantel em outra cidade morta. Ele se transformaria em um ser morto-vivo aproveitando as energias necromânticas de tal lugar. Ele havia feito muitos preparativos para atingir seu objetivo. Ele não iria deixar esta mulher que apareceu há poucos dias arruinar seus planos. Entende? Khazit viu através das bochechas adoravelmente inchadas de Clementine. Sua expressão era de malícia cruel. Naquele momento, Clementine avançou como uma tempestade mortal. Ela fechou a distância entre eles em um instante e atingiu como um raio. A lâmina afiada em sua mão brilhou letalmente ao atingir a garganta de Khazit. A pequena lâmina que Clementine esticou era uma arma penetrante conhecida como estilete. Havia pouca variação nas maneiras de atacar com uma arma perfurante, por isso não eram fáceis de usar. No entanto, Clementine preferia essas armas, e ela treinou seu corpo incessantemente, selecionou o melhor equipamento e aprendeu as artes marciais certas, tudo para matar com um único golpe.
Esta técnica dela, afiada e refinada através de incontáveis batalhas com humanos e monstros, estava em um nível onde nenhuma pessoa normal poderia se defender dela. Clementine era naturalmente dotada de habilidades físicas que excediam as dos seres humanos normais. Além disso, ela havia passado sua vida treinando e praticando suas habilidades de combate, então era natural que ela fosse capaz de lutar em tal nível. No entanto, seu alvo não era uma pessoa normal. Khazit, um dos 12 altos discípulos que eram o orgulho de Zuranon, não poderia ser morto tão facilmente. E um objeto parecido com uma parede branca que irrompeu do chão e interceptou a lâmina afiada e inevitável. Era uma mão gigantesca feita de incontáveis ossos humanos, coberta por ganchos que faziam lembrar a imagem de vermes. Os ganchos se retorceram e a terra ao redor deles se espatifou. Sob o controle mental de Khazit, uma criatura gigante começou a se revelar. Ela podia sentir uma poderosa criatura morta-viva sob os pés de Khazit. O presunçoso Khazit voltou-se para Clementine e disse: "Que perda de tempo! Por sua causa, fiquei distraído por um momento e perdi o controle dos outros mortos-vivos. Desculpe por isso, mas eu não estava dando tudo de mim também. Você teve que puxar todos os obstáculos para mal bloqueá-lo, certo? Isso é um absurdo e você sabe disso, Clementine. Você não é o tipo de pessoa que fica para trás. Você viu através de mim. Se você não tivesse bloqueado, seu ombro teria sido esfaqueado. Mas, eu nunca tive a intenção de matar você, realmente." Khazit franziu a testa novamente ao ver o sorriso odioso na mulher diante dele. "Ainda assim, se fosse eu poderia derrotar aquele sujeito. Talvez os lançadores de magia não pudessem vencer, mas como um guerreiro, eu poderia derrotá-lo facilmente. Só não estou acostumada a espancar armas do tipo. Sua especialização em mortes de um golpe pode torná-lo forte contra os vivos, mas o que você fará contra os mortos-vivos que não possuem processos biológicos? E você realmente acha que aquele cara é a última carta que eu tenho que jogar?" Isso também é verdade. Clementine olhou para a entrada. Ela parecia ter notado os mortos-vivos controlados por Khazit, que estavam lá esperando por suas ordens. "Eu acho que poderia ganhar, mas se eu prolongar a luta, provavelmente vou perder. Desculpe, Khazit-chan." Clementine devolveu seus estiletes sob a capa, e o estrondo da terra cessou. Esse é um controlador de mortos-vivos especializado para você. Muito bem." Com isso, Clementine se virou e saiu. Sim, eu não tocarei naquela vovó até o fim. Eu também não irei caçar pessoas. Isso deve ficar bem, certo? Khazit não liberou o poder que estava segurando até que Clementine saiu. Ele continuou segurando-o mesmo depois que a sombra dela se foi de seu santuário subterrâneo. Que personalidade ruim, cuspiu Khazit. Ele tinha seus próprios defeitos, mas não era tão ruim quanto Clementine. Mesmo que ela seja tão habilidosa. Não, é porque ela é tão habilidosa que ela é tão maluca. Clementine era forte e, mesmo entre os 12 executivos da Sociedade Secreta Zuranon, apenas 3 podiam vencê-la. Infelizmente, Khazit não era um deles. Mesmo com o item mágico em suas mãos, ele tinha cerca de 30% de chance de sucesso. O ex-nono trono das Escrituras Negras. Indivíduos perturbados com o poder de heróis são difíceis de lidar. Então foi isso que aconteceu. Nfirea suspirou profundamente e murmurou para si mesmo. Nfirea era próximo dos pais de Henry. Eles foram ótimos pais, e a maneira como amavam as filhas era invejável. Nfirea havia perdido seus pais em uma idade jovem e só tinha impressões obscuras deles. Portanto, quando ele pensava em um pai e uma mãe excepcionais, Nfirea imediatamente pensava nos pais de Henry. Ele ficou cheio de raiva quando soube que os pais dela foram mortos pelos impostores cavaleiros imperiais, e tudo o que ele pôde pensar quando soube que eles haviam sido massacrados foi uma boa ideia. Ele também estava um pouco zangado com os chefões em Irrantel, que se recusaram a enviar soldados. No entanto, ele sentiu que algo estava errado sobre ele exibir essa raiva, quando Henry, para quem essa raiva era muito mais justificada, colocou esses sentimentos de lado. Ele olhou para Henry, os olhos dela marejados de lágrimas. Enquanto ele se perguntava se deveria tentar confortá-la, Henry enxugou suas lágrimas e sorriu. "Eu ainda tenho uma irmã mais nova. Não posso me perder na tristeza para sempre."
Nfirea estava meio fora de sua cadeira, e agora ele se sentou novamente. Tendo perdido a chance de consolá-la, ele se sentiu como se tivesse perdido uma oportunidade e se envergonhou de sua própria inutilidade. Mesmo assim, seu desejo de protegê-la não mudou. Após uma breve pausa, Nfirea se decidiu. Ele não deixaria ninguém além dele mesmo sentar ao lado de Henri, mesmo que essa pessoa fosse um ser poderoso que poderia protegê-la. Ele se sentiu um pouco ansioso, mas enquanto estava aproveitando essa onda de emoção, Nfirea decidiu que ele iria compartilhar os sentimentos que teve desde que veio a esta aldeia pela primeira vez quando criança. Então, sua garganta parecia ter se fechado. Vamos, diga. Embora ele quisesse desesperadamente falar, as palavras ficaram presas em sua garganta e se recusaram a sair. Tanto Henri quanto Nfirea estavam em uma idade em que não seria incomum que se casassem. Além disso, devido à sua renda como fitoterapeuta, Nfirea tinha dinheiro suficiente para sustentar Henri e sua irmã mais nova. Eu provavelmente poderia sustentar uma criança também. A imagem da família que ele queria fazer apareceu em sua mente, mas ele imediatamente afastou sua imaginação descontrolada. Saber que Henri estava olhando para ele com surpresa o deixou ainda mais nervoso. Sua boca se abriu e depois fechou. Eu gosto de você. Eu te amo. Mas as palavras se recusaram a sair de seus lábios, porque ele temia ouvi-la rejeitá-lo. Então, o que mais ele poderia dizer para encurtar a distância entre eles? A cidade é mais segura, quer morar comigo? Eu vou cuidar de você e de sua irmãzinha. Se você quiser trabalhar, pode ajudar na loja da vovó. Se você se sentir desconfortável com a cidade, farei o possível para ajudá-la. Ele deveria dizer isso. As chances de essas palavras serem rejeitadas seriam muito menores do que uma confissão de amor. Henri. O que aconteceu, Nfirea? Henri saltou quando Nfirea chamou seu nome em voz alta. Ele começou a falar. Se você tiver algum problema, me avise. Farei o que puder para ajudá-la. Obrigado. Você é um amigo tão bom que quase me perdi, Nfirea. Tudo bem, nós nos conhecemos há muito tempo, afinal. Nfirea não conseguiu dizer mais nada diante do sorriso radiante de Henri. Ele se amaldiçoou por sua inutilidade, mas ao mesmo tempo refletiu com carinho sobre o quão fofa Henri era, e sobre as vezes que ele havia conversado com ela. Quando parecia que o assunto estava encerrado, Nfirea fez uma pergunta. Pensando bem, o que há com aqueles goblins? Esses goblins chamavam Henri de Anne-san. Além disso, aqueles goblins eram muito diferentes dos que haviam encontrado na estrada para Carne. Eles tinham o ar de guerreiros veteranos. Foi ainda mais surpreendente ver um lançador de magia na aldeia. Quando e onde esses goblins encontraram uma garota simples da aldeia como Henri, e que tipo de relacionamento ela tinha com eles? Henri simplesmente respondeu. Eles apareceram depois que eu usei um item mágico dado a nós pelo salvador de nossa vila, Ainzo Algon. Eles seguem minhas ordens. Eu vejo. Os olhos de Henri eram como estrelas gêmeas cintilantes quando ela disse aquele nome. Isso fez Nfirea se sentir amargo por dentro. Vestido Ainzo Al. Henri já havia mencionado esse nome várias vezes desde que começaram a conversar. Quando o vilarejo Carne foi atacada por homens misteriosos vestidos como cavaleiros imperiais, um feiticeiro que passava salvou a vila com seu tremendo poder, devolvendo a paz à vila. Ele era o salvador de Henri e alguém a quem Nfirea deveria agradecer. No entanto, a expressão no rosto de Henri tornou difícil para ele agradecê-lo sinceramente. Ele podia entender como Henri se sentia quando ela mencionava seu Messias, mas, ao mesmo tempo, o ciúme crescia no fundo de seu coração. Ele estava cheio de seu amor unilateral por Henri e de seu espírito competitivo como homem. Influenciado por essas emoções, suas emoções ficaram feias. Nfirea empurrou esses sentimentos de lado e voltou seus pensamentos para o item mágico de que Henri havia falado. Foi um item mágico que convocou goblins, chamado de chifre do goblin qualquer. O lançador de magia que salvou sua aldeia explicou que tipo de chifre era, mas como sua mente estava muito confusa naquela época, sua memória estava nebulosa. Nfirea achou que era um pouco estranho. Ele não tinha ideia de que tipo de item mágico era, mas ela não deveria ter esquecido dele. Ninguém deveria ter esquecido os detalhes de um item mágico com habilidades especiais, uma vez que foi informado sobre eles.
Ainda assim, havia muitos itens mágicos que podiam convocar criaturas, assim como havia muitos feitiços de convocação na magia. Qualquer monstro convocado com essas magias desapareceria depois de um tempo. Monstros invocados não eram criaturas que poderiam persistir por muito tempo. Se aquele item pudesse fazer isso, poderia muito bem mudar toda a história e teoria da magia até hoje. Quão valioso era um item mágico que poderia realizar tal façanha? Henry parecia não ter percebido seu valor, mas se ela o vendesse, provavelmente poderia viver confortavelmente pelo resto de sua vida. Henry tinha usado este item raro e precioso porque ela não queria que sangue fluísse na aldeia mais uma vez. Nfirea sentiu que essa linha de pensamento era muito seu estilo. Assim, os goblins que ela convocou a chamaram de Anne-san, seguiram suas ordens e, além de proteger a vila, eles até ajudaram nos campos. Aparentemente, eles estavam até ensinando os aldeões a usar arcos e a se defender. Como resultado, a aldeia ganhou vários novos residentes estranhos. Parte da razão pela qual a vila podia aceitar os goblins era porque os cavaleiros que atacaram os moradores eram seres humanos como eles. Isso os fez desconfiar dos seres humanos e, portanto, poderiam aceitar mais facilmente a ajuda dos goblins. Outra grande razão foi porque quem concedeu este item a eles foi o lançador de magia que salvou a aldeia. Então, ele se chamava Ainz ou algo? Que tipo de homem ele é? Eu gostaria de agradecê-lo pessoalmente. Nfirea não sabia nada sobre o nome Ainz ou algo. Além disso, Henry não tinha visto seu rosto sob a máscara, então ela também não tinha ideia de quem ele era. Ainda assim, qualquer um que pudesse dar itens preciosos como aqueles chifres casualmente tinha que ser alguém importante. Se ela tivesse visto seu rosto, não o teria esquecido facilmente. Depois que ele disse a ela essa linha de raciocínio, uma expressão de decepção apareceu em seu rosto. É mesmo. Estava pensando que você o conheceria, Nfirea. A resposta de Henry fez o coração de Nfirea bater violentamente, e gotas de suor brotaram desconfortavelmente em suas costas. Olha de lado, ele seria um sucesso apenas por sua força. As palavras da noite anterior apareceram na mente de Nfirea, e ele começou a ofegar e respirar pesadamente. Forçando para baixo a inquietação em seu coração, Nfirea perguntou. Henry, o que você fará quando ver aquele tal de Ainz? HM? HM, gostaria de agradecê-lo adequadamente. A aldeia surgiu com a ideia de construir uma pequena estátua de cobre para ele porque ele nos salvou, e eu preciso mostrar minha gratidão também. Depois de sentir que a resposta não continha nenhum indício de afeto que o assustasse, Nfirea deu um suspiro de alívio e deixou seus ombros tensos relaxarem. Ah, é assim mesmo? Oh, sim, claro que você precisa agradecê-lo. Se você notou alguma característica especial, ou se ele te lembrou de alguém, talvez isso restringisse o campo, certo? Você sabe que tipo de magia ele usou? A mágica. Foi realmente incrível. Foi um relâmpago e o cavaleiro caiu com um golpe. Relâmpago. Você o ouviu dizer relâmpago ou algo assim? Os olhos de Henry olharam para o céu e ela assentiu profundamente. Acho que o ouvi dizer isso. Embora parecesse que havia mais do que isso. Depois de ouvir Henry começar a resmungar, Nfirea concluiu que esse tal de Ainz deve ter dito algo antes de lançar seu feitiço. Se for esse o caso, deve ser magia da terceira camada. Magia do terceiro nível. Isso é incrível? Claro que é. Eu só posso usar magia de segundo nível sozinho. A terceira camada da magia é o limite para pessoas normais. Apenas os detentores de talentos podem usar magia além disso. Eu sabia. Gon-san é realmente incrível. Henry acenou com a cabeça respeitosamente. No entanto, Nfirea não achava que o lançador de magia chamado Ainz estava limitado a magias de terceiro nível. Dado que ele era uma pessoa que podia dar indiferentemente aqueles itens mágicos, ele poderia ser capaz de usar feitiços de quinto nível, que eram o domínio dos heróis. Por que uma pessoa tão importante viria para uma aldeia como esta? Um confuso Nfirea inclinou a cabeça para o lado, mas então Henry lançou uma bomba que imediatamente dissipou todas as suas dúvidas. Além disso, ele me deu uma poção vermelha também. Nfirea relembrou parte de uma conversa anterior. Então, e se eu pagasse a você e você me contasse mais sobre a pessoa que lhe deu aquela poção? A guerreira chamada Brita não parecia feliz com esse pedido. E por que você quer saber?
Claro que é para encontrar pistas que me levem àquele homem misterioso com a armadura completa. Se recebermos suas boas graças, ele pode nos dizer de onde tirou essas poções, certo? Ele pode deixar algo escapar por acidente, então se ele for um aventureiro, quero contratá-lo para um trabalho. Que tal, Nfirea? Esse foi o motivo pelo qual Nfirea pediu o nome de Momon. O plano de Nfirea era revelar informações sobre a poção aprofundando sua amizade com Momon. Além disso, se eles fossem colher ervas na floresta juntos, Momon poderia revelar algo acidentalmente. Nfirea tentou esconder a emoção em seu coração, e com a mesma voz calma de antes de perguntar a Henry. Que tipo de poção era? Você sabe que sou um fitoterapeuta, é claro que me interessaria por poções. Ah, isso mesmo. Fazer essas coisas é o seu trabalho. Henry contou a Nfirea tudo o que ela sabia sobre o lançador de magia e a poção que ele lhe dera. Ela mencionou os feitos maravilhosos de Ainzo Algon várias vezes durante seu relato. O Nfirea de agora pode estar cheio de ciúme, mas no momento, sua mente estava pensando em outros assuntos. Ele juntou todas essas informações e, depois de descobrir várias camadas de mistério, a verdade oculta foi revelada. Era muito provável que a poção que apareceu em Irrantel e que Henry havia bebido fosse a mesma. Também era aparente que um par de aventureiros apareceu em ambos os lugares, um lançador de magia e um guerreiro em pratos cheios preta. Só poderia haver uma resposta, mas havia duas pessoas que poderiam ser candidatas a ser Ainz ou Al. Pelo que Henry havia dito, ele poderia concluir que Ainz era um homem, mas decidiu perguntar novamente apenas para ter certeza. Será que aquela pessoa do Ainz ou Algon é uma mulher? Acho que não. Eu não vi seu rosto, mas sua voz era de homem. Por si só, isso não era prova de que Ainz era um homem. Afinal, havia feitiços e itens mágicos que podiam mudar as vozes. Parecia estranho pensar que Nabi igual a Ainz ou Algon. O impiedoso e ocasionalmente ingênuo Nabi parecia completamente diferente do sábio, benigno e justo Ainz. Era claramente exagero pensar nela como Ainz. A pessoa com a armadura completa preta chamava-se Albedo, eu acho. É assim. Ele se lembrou do nome de quando Nabi o disse. A resposta foi clara. Ainz ou Algon igual Momon. A partir disso, ele poderia tirar uma revelação surpreendente. O lançador de magia que salvou a vila também era um guerreiro temível. Embora houvesse alguns guerreiros com treinamento mágico, na maioria das vezes, um anularia os pontos positivos do outro. Na mesma linha, os conjuradores de magia arcana não podiam lançar feitiços enquanto usavam o equipamento pesado que a maioria dos guerreiros preferia. Então ele era um lançador de magia de terceiro nível, bem como um espadachim no mesmo nível de um aventureiro de nível adamantita. Deve ser algum tipo de piada. Se alguém assim realmente existisse, ele seria um herói entre os heróis. Ainda assim, por que ele fez tantas perguntas na estrada? A resposta mais lógica era que ele era um feiticeiro que havia aprendido sua arte em outro país e não tinha certeza sobre este. Sendo assim, fazia sentido que possuísse poções de outra terra, cujo meio de fabricação era completamente desconhecido. Depois de aprender essa informação inestimável, sua respiração tornou-se irregular e ele não conseguia se acalmar, embora soubesse que Henry estava olhando para ele. Seu coração estava cheio de emoções complexas. Ainz salvou Henry e distribuiu poções. Em comparação, Nfirea era um homenzinho miserável que tentou entrar nas boas graças de Momon, a fim de aprender como ele fazia aquelas poções, e saber disso o envergonhou. Era natural que Henry se apaixonasse por alguém como Momon. Enquanto pensava nisso, ele não pôde deixar de suspirar pesadamente. Você está bem? Você não parece muito bem. Estou bem, só estava pensando em algo. Talvez ele pudesse tentar afastar seus sentimentos de culpa pensando que queria aprender o segredo daquela poção para salvar pessoas. No entanto, isso dificilmente parecia convincente, visto que ele queria aprender a fazer essas poções em sua qualidade de fitoterapeuta. Um poderoso guerreiro que também era um excelente lançador de magia, acompanhado por uma linda mulher, que possuía poções desconhecidas, um homem justo que salvou uma inocente garota da aldeia do perigo. E a si mesmo. Nfirea considerou a distância entre ele e Ainz ou Algon, não, Momon, e caiu em desespero. O que há de errado? Você parece estranho? Não é nada.
Nfirea reprimiu um suspiro e sorriu fracamente. No entanto, ele não estava confiante de que poderia fazer com que parecesse natural, e a expressão de Henri mostrou que ela tinha visto através de seu sorriso falso. O que devo fazer? Henri, você não gosta de pessoas que escondem coisas de você, certo? Todo mundo tem algo que gostaria de esconder quando apresentado aos deuses, especialmente coisas que machucariam outras pessoas se fossem ditas. Mas é uma questão diferente se esconder essas coisas machucaria outros. Nfirea, eu não vou te odiar por isso, mas se você cometeu algum crime, você precisa confessar seus pecados ao magistrado. Não, não fiz nada de errado. Sim. Como eu estava dizendo. Como você pode fazer uma coisa ruim, Nfirea? Eu acredito em você. Enquanto ele olhava para o risonho Henri, Nfirea deixou a tensão fluir para fora de seus ombros. Mas ainda assim, obrigado. Por alguma estranha razão, sinto o peso saindo dos meus ombros. Vou trabalhar duro para alcançá-lo. Para que eu possa levantar minha cabeça diante de você e dizer que gosto de você e que te amo. Henri, que não tinha ideia do que a declaração apaixonada de Nfirea e suas palavras anteriores significavam, simplesmente sorriu e acenou com a cabeça educadamente.